Olá, meus amados irmãos, graça e paz, como já está aí, tá bom? No título da nossa live de hoje, a rejeição à santa doutrina. Nós estamos no momento em que a apostasia, a desobediência, a falta de entendimento, a falta do Espírito de Deus e o amor esfriando, e a santa doutrina de Deus sendo rejeitada, e aqueles que tentam pregar ou que pregam a santa doutrina são taxados como juízes, são taxados como alfinetadores, são taxados como julgadores. Imagina se o servo de Deus, aquele que veio antes de Cristo, pregando no deserto, ali próximo do Rio Jordão, e batizou Cristo. Imagine se ele chegasse agora diante de algumas igrejas, empresas de alguns pastores, e dissesse: arrependei-vos, raça de víbora. Não é? Pois eu tenho coragem de dizer isso também. Arrependei-vos, raça de víboras, que se tornastes crentes, mas ainda não quis e nem se esforçou para se tornar cristão. Nem se converteu, já quer subir do altar. Nem se converteu ainda e já quer ser mestre. Não se converteu do pecado ainda, da soberba. Ainda não aprendeu a ser íntegro, sincero com o próximo, e tampouco com Deus. Porque quem não é sincero com o próximo também não é com Deus. Mas já quer ser mestre entre os homens, já briga por uma posição dentro da igreja. Então, quer ser mestre? Primeiro aprenda a ser servo. Porque Cristo, antes de se tornar mestre, primeiro ele foi servo. Porventura, sois maior do que Cristo? Jamais. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá? Aqui, eu tenho o maior prazer de ser xingado, de ser, taxado como juiz, como muitos me chamam, dizem que eu sou juiz, porque eu prego a santa doutrina, porque eu defendo a santa doutrina, e graças a Deus eu dou por isso, porque o diabo só se incomoda com a árvore que dá fruto, porque o diabo não se incomoda, o diabo não está nem aí para atacar, para perseguir, para caluniar aquele que não defende o evangelho, mas aquele que vive de mentira, aquele que vive com engano, usando a Bíblia até para acumular riquezas e ganhar dinheiro dos tolos que não conhecem o Evangelho. Mas ai de vós, raça de víbora, que não aceitam a correção de Deus, que não aceitam os ensinamentos verdadeiramente bíblico-cêntricos e cristocêntricos, da santa doutrina que nasceu lá na igreja de Atos dos Apóstolos 2, que nasceu lá em Atos 2. Essa é a pura igreja, essa é a pura e santa doutrina que hoje não se prega mais. Hoje se prega heresia, tanto em muitas igrejas, como também se prega muita heresia em redes sociais. Se eu tivesse aqui com um copo cheio de azeite, trazendo revelações falsas e tentando fazer profetadas, estaria aqui já 100 pessoas assistindo, porque cada um que tivesse entrado aí já teria compartilhado, todo mundo já teria compartilhado, porque seriam heresias, coisas que vêm preencher a carne e não que vêm corrigir o erro e trazer, portanto, o Espírito Santo de Deus para você. Por isso que ninguém compartilha, porque se fosse para ser heresia, todo mundo já tinha compartilhado, todos que entrariam aqui compartilhariam. Amém. Vamos aqui para a palavra, que fale mais Deus do que eu. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do primeiro verso, diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Verso 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes
com toda a longanimidade e doutrina. A doutrina é a palavra santa de Deus, a verdade. Aquele que tem a verdade com ele, ele não fala gago, ele não gagueja, ele fala a verdade, doa quem doer, e aquele que achar ruim vai reclamar para Deus. E é assim que eu falo sempre quando eu estou pregando o Evangelho, porque este Evangelho não é dominado por homens, este Evangelho é de Deus. Cristo derreteu até a última gota de sangue para que existisse esta palavra, para que nós pudéssemos pregar nos dias atuais. E quem gostar, gosta, quem não gostar, não gosta, e pronto, já era. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Aquele que não se agradar da verdade que eu prego, é só me excluir. Eu não estou aqui atrás de 5 mil seguidores. Eu quero que possa ter aqui seguidores que aceitem a exortação, o ensinamento da palavra de Deus. O verso 3, muito pesado para bode, porém muito suave para ovelhas, para ouvidos de ovelhas. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão, olha só, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutrinas, doutores ou mestres, né? Doutores ou mestres, conforme a sua própria concupiscências, conforme os próprios desejos da carne, e querendo ouvir só coisinhas que agradam os seus ouvidos e a sua carne, os seus desejos carnais. Então assim fugirão muitos de ouvir a santa doutrina que corrige, e buscarão ir para a igreja daqueles pastores que dizem: não, Deus só quer seu coração, meu irmão. Deus só quer seu coração, minha irmã. Você pode andar todo pintado, todo maquiada, você pode andar de brinco, até homem pode andar de brinco, você pode andar de mini saia, porque Deus não quer nada, Deus só quer seu coração. Não, você pode andar toda cheia de reboque do rosto, você pode pintar o cabelo, você pode andar que nem um cão, pronto. E Deus só quer seu coração. Você pode fazer tatuagem do corpo inteiro, você pode fazer o que você quiser. Você pode usar bonequinho de avatar, que são avatar, para quem não sabe, você que é crente e faz o bonequinho do avatar, saiba você que avatar aqui são chamados de orixás, né? No hinduísmo, na Índia, os avatares são os orixás. Então o avatar nada mais é do que espírito maligno que desce e incorpora em pessoas. Isso são avatares. Avatares que está no Facebook e você é crente, não tem a direção do Espírito Santo de Deus e faz um boneco com um avatar com a tua imagem. Quer dizer, você transformou no demônio a sua própria imagem. Aí, quando a gente fala essas coisas aqui no Facebook, vê um monte de crentalha achar ruim. Quando eu posto algumas coisas aqui, que eu falo sobre as festas do paganismo, e que o 25 de dezembro não tem nada a ver com o nascimento de Cristo, mas sim de um deus pagão da Grécia, pois está seguindo a agenda do calendário gregoriano, porque o calendário gregoriano que veio da Roma e que rege o mundo hoje, ele não é o calendário de Deus. O calendário de Deus se baseia, primeiro dia do ano, no dia em que Deus tirou o povo da servidão, o povo lá do Egito. Foi o dia que Deus levou o povo através de Moisés e libertou o povo. Esse é o primeiro dia do ano. O calendário de Deus tem a ver com o mês de março. Vamos aqui. Dezembro é o mês 10 e não o fim do ano. Dezembro é o mês 10. Janeiro, February. January, 11. Março é o primeiro dia do ano. Assim como os dias da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Segunda, não existe segunda sem primeira. Segunda-feira é o segundo dia da semana. O domingo, considerado como o último dia da semana. O último dia foi o sábado. Primeiro dia da semana, domingo.
Então, o calendário gregoriano, se nós pararmos para pensar, ele é um calendário grego que traz, portanto, consigo agendas das festas pagãs, o paganismo que está sendo seguido por católicos e crentes. Cristãos evangélicos estão seguindo, portanto, o calendário gregoriano e comemorando o Natal de nascimento de Cristo, que no caso existe, a festa é para um tal de Papai Noel, é para um tal de não sei quem. E é claro que esse dia é o nascimento do Deus Sol, o Deus Sol que foi adorado na Grécia e foi trago para o paganismo de Roma, que é disseminado aí, é inseminado de forma de doutrina na mente de muitas pessoas cegas que não conhecem o Evangelho. Mas se eu disser aqui que hoje crentes estão igual aos romanos, à lei romana, obedecendo ao calendário gregoriano e logo sendo, portanto, herege, desobediente a Deus e inimigo de Deus, porque aquele que segue o mundo é inimigo de Deus. Aquele que ama mais o mundo do que a santa doutrina é inimigo de Deus. E nem todos são capazes de ouvir uma mensagem dessa até o fim, porque começa a bater em cima da ferida, e por isso não ficam. No verso 4 diz assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pronto. Essa questão de você que é crente enfeitar sua igreja, enfeitar sua casa de árvore de Natal, coisa de Natal, sendo que não é a festa de Cristo, não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Olha, meus amados irmãos, em relação ao Natal, quero já dizer para você, esse tal Natal que vocês aí se dizem crentes, se dizem cristãos evangélicos, seguem. É uma festa pagã, sim, porque se você for parar para estudar, você que se diz pastor, se você quiser parar para estudar, e você que é curioso e não venha me julgar de estudar, se você quiser estudar com relação aos pastores, lembra que os pastores estavam no campo. Naquela época em que nasceu Jesus Cristo, os pastores estavam no campo e viram a estrela brilhar, avisando que Jesus havia nascido, como era previsto nas Escrituras. Pois naquela época, naquele dia em que os 3 pastores estavam lá, estavam cuidando de ovelhas, então esse foi o período que Jesus nasceu. É só você procurar saber quando é o inverno e que tem pasto, e que se tem pastagens naquela região de Israel. Você vai entender então que Jesus Cristo não nasceu de maneira nenhuma no mês de dezembro. Tudo indica que Cristo pode ter nascido ali no mês de outubro. Tudo indica, tá bem? Tudo indica que sim, porque a Bíblia não relata nem o dia que nasceu Jesus e nem o dia que Jesus morreu. É uma coisa preciosa, né? É uma coisa preciosa porque a Bíblia ela não deixa clara nem o dia em que Jesus nasceu e nem o dia em que Jesus morreu. Então, se alguém vive comemorando aí tal Natal, é festa pagã, sim. E se então aderir os enfeites que foram trazidos lá a tal árvore de Natal, se você vê o que é a maldição dessa tal árvore de Natal que foi criada na Grécia pela mãe do Deus Sol, então você vai entender que o negócio é sério. Você está levando o paganismo para dentro da sua igreja evangélica, da sua igreja que você diz que é evangélica, que é a igreja de Cristo, adorando Satanás, dizendo que está adorando a Deus. E você faz assim porque você é cego, desobediente e que não busca a palavra, não busca o entendimento do evangelho. E quando alguém diz, você diz que é porque essa pessoa está julgando. Por mim pode me chamar de juiz, mas a verdade não vou deixar de falar porque alguém não gosta. Aí é que eu falo. No verso 5 diz assim: mas tu, ser sóbrio em tudo, sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
Bem, amados, a minha vontade é de defender a santa doutrina. Se você gostar, gostou. Se você não gostar, vai reclamar para Deus. É isso que eu digo para muitos que se zangam comigo quando eu posto algumas coisas aqui que crente não pode, que cristão não pode. Aí, se dando aí um monte de bode, vão até no meu PV me xingar. E alguns xingam mesmo na postagem e já saem fora. Eu digo, vai tarde, graças a Deus, porque quem quer, quer, quem não quer, não quer. E só a santa doutrina vai nos levar para o céu. Mas, como diz aí no verso 3, virá tempo em que não suportarão a santa doutrina, acumularão para si mestres, ensinadores, conforme as suas próprias concupiscências, os desejos da carne, aonde pastores infames, que não têm salvação nem para si, e estão desviando um monte de gente, um monte de ovelhas, e transformando em bodes, aonde ele diz, não, Deus só quer teu coração. Quem foi que disse que Deus é emocional, rapaz? Cria vergonha na cara. Deus não é emoção, Deus é espírito. Jesus Cristo não é emoção, é espírito. O reino de Deus não se encherá de pessoas emocionais, carnais, mas sim de pessoas espirituais que aceitarem descer a casa do oleiro e se transformar numa nova criatura. Não naqueles que buscam mestres para ensinar os deleites da carne. Tapinha no ombro, cria vergonha na cara, ou seja crente ou não seja. Porque com Jesus é assim, sim, sim, não, não, e já era. Então, quem gostar das verdades que eu prego, goste. Quem não quiser gostar, vá reclamar para Deus, bota o joelho no chão. Porque se tiver certo você, pereça eu. Mas se tiver certo eu, pereça você. Porque quem fala assim é porque fala da verdade e fala com segurança. Porque não estou aqui distribuindo bênção de mim. Não estou aqui profetizando à toa. E nem estou aqui vendendo bênção para você, a troca de um depósito talvez da minha conta. Não estou aqui passando profetada, mas estou passando a palavra da salvação. Se você gostou, gostou. Se você não gostou, já era. A peneira está posta. Quem não ficar na primeira, imagine na segunda. Preste atenção. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Aceite a palavra e se transforme por ela, porque só o Evangelho tem poder de transformar o homem abaixo do poder de Deus. Graça e paz e até a próxima.